Bom, pessoal, finalizamos a aula anterior falando de contatos, proteção, simbologia, essas coisas, né? Agora vamos falar dos tipos de relés, certo? A gente tem um relé temporizado, ou também chamado relé de tempo. Ele atua de duas maneiras, ou com retardo na energização, ou com retardo na desenergização, certo? Ele tem aplicações distintas e sua utilidade vai variar de acordo com a necessidade onde você está ligando os motores. Como é que funciona o retardo na energização? Atua suas chaves a um tempo após a energização das bobinas do relé e as retorna ao repouso após o seu desligamento. O retardo na desenergização atua as chaves imediatamente na ativação, porém essas chaves só retornam ao repouso a um tempo após a desativação. Vamos ver como é que funciona. Quando a gente usa, deixa eu pôr para comentar aqui, peraí, opções de ponteiro, caneta. Aqui, ó, o nosso tempo, ele é a chave no retardo na energização ou desenergização. Preste atenção. O retardo na energização, na hora que eu aciono a bobina, ou seja, aqui ela estava desligada. Na hora que ela é acionada, conta-se o tempo que eu programei e depois do determinado tempo, o seu contato auxiliar funciona. Veja bem, aqui é a bobina do relé temporizador. Aqui é o contato auxiliar do relé temporizador. Na hora que deu determinado tempo, qualquer tempo, 5 segundos, 2 segundos, 10 segundos, na hora que a gente aciona a bobina, dá-se o tempo programado, ou seja, o tempo ocorre na energização. Depois desse tempo, o contato é acionado. Olha aqui o contato sendo acionado depois do tempo. Quando se tira a tensão da bobina, quando cessa a alimentação na bobina, o botão, os contatos voltam ao seu estado inicial. O retardo na desenergização é diferente. A bobina é acionada e, ao mesmo tempo, seu contato auxiliar é acionado. Os dois permanecem acionados durante o regime de funcionamento. Quando a bobina desliga, ou seja, quando é cessada a alimentação na bobina, é que o tempo é contado e o contato auxiliar funciona por mais um tempo. Esse aqui eu não preciso de energia na bobina. Vocês estão visualizando isso? No retardo na desenergização, eu não preciso ter alimentação na bobina, porque é desenergizado. Vocês observam aqui ó, que a bobina está com tensão zero durante que o contato manteve-se acionado. Terminou o tempo, ele volta. Beleza? Normalmente, o relé mais usado é o retardo na energização. E aqui está uma foto do danado. Relés de sobrecorrente é como o próprio nome diz, ele aciona quando um valor de corrente ajustado passa desse valor. Relé de sobrecorrente, ele protege quando a corrente assume um valor superior ao selecionado. O tipo mais comum é chamado térmico, o relé térmico. A corrente flui pelos elementos que se aquecem e o aquecimento atua em um par bimetálico, cuja torção promove a atuação de suas chaves. As chaves atuadas voltam ao repouso assim que a corrente volta ao normal. O que isso quer dizer? O relé térmico, ele tem o relé de sobrecorrente, ele tem uma faixa de regulagem, onde ele analisa, deixa um valor nivelado lá, 5 amperes, por exemplo, 2 amperes. Se durante o funcionamento do motor ele passar esses 2 amperes, ele desarma o circuito, desliga o circuito, consequentemente desliga o motor. E está aqui a foto do mais conhecido. São dois tipos de relé sobrecorrente, chamados relé térmicos. E esse aqui é o mais conhecido, é o visto largamente aí nas indústrias. Relé de sobretensão é como o próprio nome diz. Atingiu a tensão acima, a diferença é que aqui é acima ou abaixo do valor selecionado, o relé atua suas chaves. Porque também, quando a gente tem um valor abaixo da tensão ideal, isso vai gerar um aumento na corrente e gera uma sobrecarga no meu circuito, e isso não é recomendável. E aqui está o relé de sobretensão. Relé de falta de fase é importante porque o motor funciona com 3 fases. Lembrando que até agora nós estamos vendo as propriedades
de um motor de indução trifásico. Então, o relé de falta de fase, na ausência de uma das fases, ele acaba sendo acionado. Por que isso? Porque é o seguinte, deixa eu voltar uns slides aqui. Quando a gente analisa o estator, vou voltar aqui um bocadinho, as bobinas do estator, elas têm características semelhantes. Veja bem, a verde aqui é uma, a vermelha é outra e a azul é outra. Quando uma delas falha, quando a gente tem falha de uma das fases, o que é que acontece? Gera uma folga. Vamos supor, vamos imaginar que a fase vermelha venha a falhar. O motor vai girar e nesse instante que passaria o rotor vai girar e nesse instante que ele passaria pela bobina vermelha, não vai ter nada lá. Então ele vai ficar um tempo meio que, vamos imaginar assim, mancando. Então, uma falta de fase é prejudicial porque o rotor vai ter um giro mais forçado, vai ter um giro mais pesado. E isso é prejudicial para ele. Então, o relé falta de fase atua, porque na hora que uma das fases faltar, porque uma das fases faltando não indica falha no comando. Isso foi uma falha externa que uma das fases caiu. E o relé de falta de fase sendo acionado, ele vai desligar o motor. Ele não interfere na lógica. E aqui está a cara do danado. Agora, os comandos básicos em manobras de motores, eu quero mostrar já apresentando para vocês uma ferramenta muito útil para simulação em comandos elétricos, em programar, em dimensionar circuitos de acionamento de motores. E é muito interessante a gente usar, certo? Eu vou só mostrar os slides e depois, na próxima aula, a gente vai mostrar esses comandos básicos já usando um simulador que vocês vão poder usar na casa de vocês, certo? A primeira manobra a gente chama contato de retenção. Como é que é o contato de retenção? Quando a gente tem aqui, ó, aqui a gente tem a fase, aí aqui a gente tem uma botoeira, você vê pelo símbolo, claramente pelo símbolo, que ela é normalmente fechada, ela é normalmente a de desliga. E essa botoeira S1 é a botoeira de liga. Se eu alimentar uma bobina aqui, e aqui vai para o neutro, eu alimento uma bobina aqui do contactor 1. Beleza. Por que eu estou usando contactor 1? Porque esse meu contato auxiliar é do meu contactor 1. Se eu simplesmente ligar este contactor sem este contato de retenção, ou contato selo, como alguns chamam, na hora que eu acionar S1, a bobina funciona. Porém, na hora que eu desativar o botão, ou seja, na hora que eu tirar o dedo, a mola faz o botão voltar ao seu estado inicial e faz a energia cessar ali naquele contactor. Então, eu preciso do contato de retenção para que, na hora que eu ativar o meu motor, na hora que eu ativar o meu K1, na hora que eu ligar o meu K1, deixa eu desenhar aqui novamente, aqui nós temos o neutro, e aqui nós temos a fase. Na hora que eu acionar S1, vai ligar a bobina de K1. Consequentemente, o contato auxiliar vai reagir, e ele é normalmente fechado, ou normalmente aberto. E quando a gente aciona a bobina, o que está aberto, fecha. Então, aqui eu vou fechar o contato auxiliar e eu não dependo mais da botoeira. Meu motor vai permanecer ligado, meu contactor vai permanecer acionado, independente de eu apertar ou não S1. A minha tensão elétrica vai vir por aqui, está vindo para cá, dobrando e indo para a bobina. Quando é que eu desligo o motor? Para eu cortar tudo? É só apertar S0, porque S0 é uma botoeira normalmente fechada, ela vai abrir e vai cessar a tensão ali, a corrente. Entendido até aí? É um contato simples que vocês vão ver melhor. Vocês vão ver de maneira mais interessante no simulador. Retenção dupla é só um excesso de zelo, quando a gente usa os dois contatos auxiliares
normalmente aberto de um contactor para fechar. Isso é mais por excesso de zelo caso um dos contatos venha a falhar e você não vai usar. Intertravamento. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui um contato normalmente fechado de K2, que está desse lado, e aqui nós temos um contato de K1 normalmente fechado, que está do outro lado. Ou seja, isso aqui ocorre da seguinte maneira. Se eu acionar K1 primeiro que K2, K2 não vai ligar nem a pau. Por quê? Porque K1, com a sua bobina acionada, ele gera tensão. Deixa eu corrigir essa parte. Com o K1 funcionando, a gente vai ter aquela regra, o que está aberto fecha e o que está fechado abre. Nós temos um contato auxiliar normalmente fechado. Se eu acionei K1, esse aqui vai abrir. Ele abrindo interrompe qualquer chance de tensão em K2. E K2 não vai funcionar em nenhum momento. Quando é que vai funcionar? Quando eu desenergizar K1 e meu contato auxiliar voltar para o seu estado inicial, que é fechado. E se eu acionar K2 primeiro, K2 vai abrir o seu contato auxiliar aqui e K1 não vai ligar nem com a bubônica. Não tem nada que vá fazer K1 ligar. Em qual momento ele vai ligar? Quando K2 for desligado, certo? Isso pode, um circuito que a gente pode usar essa situação é a partida direta com reversão ou partida de escada. Ou ela está subindo ou ela está descendo. Ou também um bocado de possibilidades. Um bocado de exemplo que a gente vai ter no decorrer das aulas quando a gente for usar o simulador em vários circuitos. E sempre vocês vão usar intertravamento e contato de retenção. Eu tenho certeza que vocês vão usar muito mais contato de retenção. Intertravamento só quando necessário. Intertravamento também é um recurso de segurança. Intertravamento com os dois contatos segue aquela lógica que eu disse. É um excesso de zelo, caso um dos contatos falhe. Ligamento condicionado. O que isso quer dizer? Que nesta sequência aqui, neste circuito, nós temos o seguinte. Meu K1 só vai poder ligar quando K2 permitir. Ou seja, se K2 não tiver acionado, eu posso apertar quantas vezes for necessário ao S1, que não vai ativar o meu motor. Isso é o ligamento condicionado. Quando você está tratando de motores em série, ligar vários motores em uma determinada sequência pedida pelo cliente, então você vai ter que prestar atenção nesses detalhes. Ligamento condicionado é feito para isso. As questões de segurança sempre tem que ter. A gente sempre vai ter que ter. Eu acrescento aqui um fusível que eu esqueci de colocar. Todo circuito vai ter fusível, relé térmico, normalmente desliga. Isso aqui vai ser básico para todas as lógicas que a gente for fazer. Fusível, relé térmico e desliga. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Intertravamento com botoeiras é útil, mas é arriscado, porque dependendo do motor ele não dá de conta. Isso aqui eu vou explicar mais quando a gente estiver nos simuladores. Tipos de diagrama. Para a gente encerrar aqui, eu quero mostrar como a gente vai lidar com o tipo de circuito, certo? Nós vamos usar o esquema funcional. Ele não leva em conta o aspecto construtivo dos contactores, dos motores, apenas a lógica. O esquema multifilar respeita a propriedade construtiva. O que isso quer dizer? Veja bem, visualmente, o funcional é bem melhor de se ver, porque ele desconstruiu a peça, desconstruiu o contactor para mostrar seu funcionamento de uma forma intuitiva. A gente sabe que aqui é o contato auxiliar de K1 porque eu tenho a simbologia. Aqui eu sei que é a bobina de K1 porque eu tenho a simbologia que A1 e A2 quer dizer bobina, que 13 e 14 é contato auxiliar. Tudo isso eu sei porque está tudo vinculado a K1. A simbologia aqui é fundamental. A numeração, a nomenclatura correta é fundamental,
para o circuito funcional ter êxito. No diagrama multifilar, a interpretação existe? Existe, mas é visualmente mais complicada. Porque aqui eu estou num circuito simples. Aqui é uma partida direta. Agora, essa partida direta, você vê que visualmente já é mais feio de se ver. Porque ó, eu estou tendo que colocar os contatos próximo do contactor. Aqui é uma peça só. E fica visualmente mais complicado. Diagrama multifilar em comandos elétricos eu não recomendo. Em instalações elétricas ele é fundamental para se entender o circuito. Já em comandos elétricos ele não se faz tanto necessário. Beleza? Na próxima aula a gente já vai usar o simulador para ver tipo de partida de motores e vamos entender como funciona essas lógicas aqui, certo? Antes da gente começar tipo de partida de motor, eu vou fazer um vídeo menor, só explicando as particularidades do simulador, e depois nós vamos para o próximo vídeo, que é a partida de motores. Beleza? Até mais!